Você recebia bastante vaga para júnior? Não, eu recebia muita vaga para mid, para pleno, seria o pleno no Brasil, e para sênior. Tanto que essa vaga que eu acabei recebendo a oferta, era uma vaga para sênior. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Pelo Mundo. A gente está aqui novamente em Berlim, hoje para entrevistar uma amiga minha. Ela é front-end aqui em Berlim, vai falar um pouquinho da experiência dela para a gente. Então seja bem-vinda, Carol Souza. Olá, olá, Roque, muito obrigada pelo convite. Ei, pessoal, eu sou a Carol. Como o Roque disse, eu moro aqui em Berlim, na Alemanha, e sou desenvolvedora front-end, trabalho para uma startup que faz um app de transcrição de áudio para cientistas, e tem sido uma experiência bem legal. Espero que a gente consiga compartilhar um pouquinho com vocês como que tem sido. Muito bacana, muito obrigado, Carol, por dedicar o seu tempo para estar aqui gravando com a gente. Se você tem algum comentário, tem alguma dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários. Eu vou responder e, se possível, passar para a Carol responder também. Bom, então é isso, sem mais delongas, vamos entrar agora na parte de preparação. E eu gostaria de saber um pouquinho de você, Carol, como que surgiu a ideia de sair do Brasil? Se já estava planejado Berlim, você já sabia que ia vir para Berlim, ou como que foi tudo isso acontecer? Definitivamente, Berlim nunca teve nos planos até uns 2, 3 meses antes da gente se mudar. Foi uma surpresa, assim. Mas a ideia de morar fora era algo que eu já tinha desde criança, eu acho. É uma coisa que eu sempre pensei a respeito. Quando eu conheci o meu marido, ele também é desenvolvedor, a gente conversou e ele disse que também era um interesse que ele tinha, acabou sendo um interesse em comum. Então a gente tinha esse plano. Não sabíamos quando ia acontecer, estávamos rolando a vida mesmo, nos nossos trabalhos. A gente morava em BH e chegaram duas propostas de trabalho para ele, a primeira para Costa Rica e a segunda para os Estados Unidos. E quando essas propostas chegaram, que de fato a gente pensou, ok, talvez seja o momento da gente começar a pensar sobre morar fora, já que é algo que a gente tem em mente. A gente rejeitou essas duas primeiras propostas porque não estava muito interessante nem muito alinhado ao que a gente queria, e a gente começou a pesquisar sobre países onde a gente gostaria de morar. E a Alemanha era um país que eu sempre torci o nariz, assim, eu tinha uma ideia muito estereotipada da Alemanha. Nas pesquisas eu vi que era um país que era muito alinhado com o que a gente procurava. Então, tinha um amigo que eu tinha acabado de se mudar para a Alemanha e também passava muito feedback pra gente, e acabou sendo a nossa escolha no fim das contas. Então é bacana, eu conheço um pouco da sua história, a história do Matheus, né, seu marido, que ele conseguiu a proposta de trabalho, vocês vieram para cá e você conseguiu um emprego estando aqui, né? Você aplicou, já estava aqui na Alemanha. Tem a questão de você estava estudando, como que foi? Pode contar um pouco dessa sua história? Sim, sim. No Brasil, quando a gente se mudou para cá, eu era recém-formada. E eu ainda estava um pouco insegura com o idioma, com o inglês, e tinha zero de alemão. Então, quando a gente mudou, eu ainda não tinha trabalho. E depois de 4 meses estando aqui, é que eu consegui um trabalho. Nesse intervalo de 4 meses, eu comecei a me preparar mesmo para esse processo de entrevista. Meu inglês estava bem fraco, eu dei um up no inglês. E aí apareceu a primeira entrevista, acho que 3 meses depois de eu ter chegado. Legal. Esse up do inglês que você falou aí, foi alguma coisa específica que você pode passar para o pessoal? Sim, o que era meu background? Eu tinha um inglês muito, muito básico e eu sabia alguns termos técnicos que a gente acaba usando, mesmo trabalhando no Brasil, tem muito termo que a gente usa em inglês. Mas eu não tinha condição, por exemplo, de participar de uma reunião, coisa do tipo. Então eu peguei aula particular e deixei claro para o meu professor. Meu intuito é trabalhar e eu preciso conversar em reunião, explicar alguma coisa que eu tô fazendo, e fiz aula bem focado nisso, nessa parte de conversação. E durou cerca de 4 meses, eu acho que foi um período muito bom, assim, foi bem focado e valeu a pena. Eu vi que fez muita diferença. De onde chegaram essas entrevistas? Eu não cheguei a me candidatar a vaga nenhuma. O que eu fiz foi atualizar o meu LinkedIn para inglês. Ele estava todo em português antes, eu mudei para inglês. E eu coloquei, tem uma opção de você colocar a cidade que você está morando, eu coloquei que eu estava em Berlim. A partir desse momento que eu tinha traduzido e atualizado o endereço, comecei a receber muitas propostas. Como eu não me sentia preparada no começo, eu falei muito não, até chegar essa proposta da empresa que eu tô hoje. O que eu fiz basicamente foi mudar o meu LinkedIn. Pô, então você mudou ali seu LinkedIn, começou a receber oportunidades e quando você se sentiu preparada,
aplicou e deu certo. Muito bacana. Acho que muito disso por você ter feito esses meses de aula aí, ter praticado, né? Sim. E aí você se sentiu mais preparada para isso. Legal. Fica aí a dica pro pessoal que não está se sentindo preparado ainda do inglês, essas coisas, vai atrás. Eu também acho que esse tipo de aula focada em conversação ajuda bastante. Quando você se sentir preparado, fazer essas mudanças do LinkedIn aí que as vagas vão aparecer também. Eu tenho algumas perguntinhas relacionadas a visto e a diploma. Como que foi? Você teve que aplicar algum processo de visto específico que você já estava aqui, né? Teve que mudar o visto e a formação, o diploma. É algo necessário? É algo que impede a pessoa de conseguir um emprego? Em relação ao visto, eu não precisei fazer nada, porque o meu visto era um visto de reunião familiar, que é um visto atrelado ao meu marido, que veio como um trabalhador, e no meu visto ele tem uma tag dizendo que eu estou autorizada a realizar atividade de trabalho. O que eles me pediram quando eu aceitei a proposta de trabalho é a cópia do visto, e se eu não tivesse o visto, eles iam providenciar um visto de trabalho para mim. Eles não chegaram a me pedir nenhum documento relacionado à formação, carta de recomendação, nada formal em relação à minha experiência, e eu não tenho certeza se tem relação ao fato de eu ser recém-formada na época, ou se tem relação ao fato de ser uma startup que estava começando e que não tinha uns processos muito formais. Mas não me foi exigido diploma e o visto foi mais uma formalidade mesmo. Eu vejo que é um tema que muita gente fala nas comunidades aí, que não recebem muita vaga para desenvolvedor júnior, né? Isso no geral, assim, no Brasil ou aqui, eu vejo isso, realmente as empresas não contratam muito júniores. Essas vagas que você recebia, como que elas eram? Você recebia bastante vaga para júnior? Não, eu recebia muita vaga para mid, para pleno, seria o pleno no Brasil, e para sênior. Tanto que essa vaga que eu acabei recebendo a oferta, era uma vaga para sênior, e eu tinha uma resposta padrão, porque vinha muito esse tipo de e-mail, não obrigada, eu sou recém-formada e ainda estou me capacitando para entrar no mercado de trabalho. E aí a moça me respondeu de volta, ela falou assim: nós temos vaga para júnior também. Então, se você tiver interesse, eu posso te direcionar para a vaga de júnior. Mas eu percebo sim que o volume de vagas que eu recebo para júnior é muito baixo se comparado às vagas de mid e de sênior. Acho que, no geral, assim, 80% das vagas que eu recebo são para sênior. Então fica a dica aí para vocês, essa coisa que a Carol fazia de responder as vagas que talvez não se encaixavam para o perfil dela e acabou vindo uma vaga que era a vaga que ela estava procurando e foi no momento certo que ela já estava preparada. Então se você está procurando uma vaga para júnior, talvez valha a pena ter esse scriptzinho que você já responde o pessoal. Quem sabe também aconteça a mesma coisa, né? Sim, sim. E só um gancho nisso que você falou, a gente recebe muita vaga aqui na Europa de empresas de RH, que fazem essa ponte entre as empresas de TI e os candidatos. Então, às vezes, uma pessoa que te mandou um e-mail, ela te mandou um e-mail para uma vaga de uma empresa específica, mas ela também está precisando contratar outras 10 pessoas de perfis diferentes. Então, às vezes, para aquela vaga daquela empresa, ela não consegue te encaixar, mas ela tem alguma outra vaga, ou então ela deixa o seu currículo salvo para quando aparecer uma vaga próxima ao seu perfil, ela te dá um toque. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu dizer não e falar com a pessoa, talvez no ano que vem eu esteja disponível para uma nova oportunidade. E aí no ano seguinte a pessoa me mandar um e-mail de novo. Ei, você disse que esse ano você estaria disponível e agora você tá? Então eu acho que realmente acontece isso de você passar o seu perfil e a pessoa entrar em contato mais tarde oferecendo uma proposta um pouco mais adequada. Bom, então foram muitas dicas aí sobre a preparação. Eu gostaria de passar agora para a parte do processo seletivo e saber um pouquinho como foi o seu processo seletivo, né? Você contou aí que chegou a vaga no LinkedIn, mas provavelmente, né, você aplicou e gostaria de saber um pouquinho como foi esse processo. Então, o processo seletivo começou com esse e-mail no LinkedIn, uma recrutadora dizendo que ela tinha uma vaga e contando um pouco do perfil da empresa, que era uma startup que estava começando, e perguntando se eu tinha interesse. E aí eu respondi dizendo que não, porque eu não era sênior. Ela respondeu de volta dizendo que tinha vaga para júnior, falando que se eu realmente tivesse interessado, a gente podia marcar uma ligação. Agendamos uma ligação por Skype e nessa primeira ligação ela só falou um pouco do negócio da empresa, bem por alto mesmo, porque pelo menos para mim essa parte do negócio foi muito interessante
Challenge, foi o que chamou minha atenção nesse primeiro momento. Então ela explicou um pouquinho do negócio e disse que se eu tivesse interesse, ela ia me enviar um desafio, o Code Challenge. Eu aceitei, ela me enviou o Code Challenge com todas as instruções, bonitinho. Eu fiz o Code Challenge e submeti, e aí agendaram uma primeira entrevista técnica. Nessa primeira entrevista, a gente conversou só sobre o código, não teve nenhuma pergunta em relação a background, foi bem voltado para o Code Challenge mesmo. Foi uma entrevista curtinha, acho que 40 minutos, coisa do tipo. E o Code Challenge também era uma coisa simples de fazer. E aí ele agendou uma segunda entrevista. Essa segunda entrevista era também uma entrevista técnica, só que com 2 desenvolvedores diferentes. Um back-end e um front-end. Nessa segunda entrevista técnica, aí foi um pouco mais pauleira, assim. Eles fizeram muitas perguntas em relação à parte técnica, em relação a cerimônias do Scrum, por exemplo, metodologias, dia a dia de trabalho, experiência, fizeram aqueles cenários de caso o seu gerente te dê uma tarefa que você vê que é impossível de fazer, mas ele tem um cargo maior do que o seu, o que você faria nesse cenário? Enfim, foi uma entrevista bem mais puxada, tanto para a parte técnica quanto para a parte do dia a dia de trabalho. E na sequência dessa entrevista técnica, eu tive uma entrevista com o Product Manager, e aí foi uma entrevista mais no sentido de como que era o meu dia a dia, como eu estava acostumada com o dia a dia numa empresa. E aí ele falava da interação de designer, de back-end, front-end, product manager, enfim. Depois dessas 2 entrevistas técnicas que eu tive, teve mais uma etapa que foi a entrevista com o CEO. E aí, nessa entrevista com o CEO, foi algo mais voltado a plano de carreira mesmo. Questão de desenvolvimento, o que eu tinha em mente, o que eu queria. Aquela famosa pergunta, como eu me via daí a 5 anos. E nessa entrevista que eu recebi a proposta de trabalho. Na primeira ligação, eles me perguntaram algumas coisas, como se eu estava disponível para trabalho full-time, qual que era a minha pretensão salarial. E na última entrevista, eles fizeram a proposta de fato. Me deram alguns dias para pensar, e depois teve mais uma conversa muito simples por telefone explicando. Ok, você começa dia tal, você precisa desse documento. Mais uma conversa mesmo para finalizar o processo. Então, de todo esse processo, né, longo aí de várias entrevistas, tem alguma parte do processo que você falou, olha, essa parte eu percebi que tinha que ser dessa maneira e tratar com carinho nesse aspecto, senão não ia rolar? Sim, eu acho que até a parte da primeira entrevista técnica eu estava muito tranquila e eu não sentia muito a pressão de conseguir aquele trabalho. Eu achei interessante, mas eu não estava muito ansiosa por aquela proposta específica. E aí, quando eu fui para a segunda entrevista técnica, que foi essa entrevista um pouco mais puxada, eu vi que para eles importava muito, eu esqueci o termo que eles usam em português, mas o culture fit. Sim, sim, a cultura Se vocês da É a empresa. cultura da empresa. Então, assim, eu cheguei na empresa, essa entrevista ela foi on-site. Eu cheguei na empresa, tinha uma árvore no meio da empresa e ela tinha uma decoração bem diferente, assim. Você entra, ainda hoje, é o mesmo escritório, você entra, parece uma fábrica dos anos, sei lá, de 1800 e alguma coisa, e ela tem essa pegada, é uma empresa de TI, mas com esse escritório diferentão. E tem uma árvore no meio do escritório. Quando a pessoa abriu a porta para me receber, saiu um cachorro. E para mim, assim, o escritório que eu trabalhava no Brasil era legal, era cool. Foi muito diferente essa primeira impressão, assim. Eu vi que eles tinham alguma coisa diferente ali. E aí veio uma pessoa, já tirou o casaco e conversando, e super bacana. Foi uma primeira impressão, assim, ok, para eles o ambiente importa, as pessoas importam. Então, para mim foi bem isso de cara perceber que cultura era algo muito forte. Eu acho que, e os feedbacks que eu recebi depois que eu fui contratada e depois que eu passei no período de experiência, que realmente é algo muito forte para eles e que fez diferença. Eu não tinha muita experiência, eu era recém-formada, apesar deles terem a vaga de júnior. Eu não era uma pessoa, assim, que estava em grande vantagem, que eles, sei lá, queriam trazer para a empresa por conta do meu conhecimento, mas eu bati com a cultura deles, sabe? Parece que eu me adequei e isso foi um dos grandes pontos que eles me disseram depois que chamou a atenção, que parecia que eu estava bem adequada à cultura da empresa. Eu acho que, no geral, o que fez a diferença no processo foi isso, foi esse culture fit. Falamos aí sobre o processo seletivo, várias dicas foram deixadas. Vamos entrar agora na parte de mercado de trabalho. E, Carol, gostaria de saber um pouco sobre o mercado de trabalho que você vê de front-end aqui, né? A gente falou um pouco sobre
as vagas de júnior e tal, eu gostaria de saber um pouco sobre as tecnologias que você encontra aqui. Eu acho que o mais popular que eu tenho visto pelas vagas que eu tenho recebido, por colegas que eu mantenho contato, React e Vue estão muito em alta agora. Angular você ainda encontra uma ou outra vaga, mas acho que em comparação com React e Vue tá bem desfalcado, assim. E tem muita empresa eu acho que é a parte bem legal, tem muita empresa que se você não tem conhecimento em Vue específico, que era o meu caso, eu não tinha conhecimento em Vue e o desenvolvedor sênior que foi contratado junto comigo, ele também não tinha nenhum conhecimento em Vue. Nosso background era em React, mas as empresas, elas te dão esse espaço para você fazer esse onboarding no framework que eles estão usando. Mas eu diria que React e Vue, sem dúvida, estão em alta aqui. E o mercado de front-end específico é um mercado muito defasado de profissionais. Acho que como todos em TI, é um mercado que está procurando muita gente e a oferta aqui não está muito grande, apesar de ter dado uma desacelerada por conta da pandemia, mas ainda assim se acha muita vaga e tem oportunidade, assim, tá precisando de gente. Que legal. Você sabe se tem alguma vaga aberta na sua empresa, não? A gente não está com vaga aberta por enquanto, porque foi uma política do investidor de congelar as contratações por conta da pandemia para esse primeiro semestre. Mas para o segundo semestre a gente vai abrir vaga, inclusive vaga para front-end. Então Boa. tá no forninho a vaga. Bacana. O que você vê aí sobre questão técnica das pessoas desenvolvedoras, né? Eu acho o nível técnico parecido com o do Brasil. Eu não senti, assim, uma diferença técnica muito grande. Eu acho que a diferença maior foi a cultura mesmo. É esse esquema de trabalho que é um pouco diferente, de prazo, de negociar, da interação do time mesmo. Mas do nível técnico eu não senti uma diferença muito grande. Acho que é bem similar ao do Brasil. Entendi, bacana. Você tem alguma estimativa de salários de júnior, pleno e de sênior como front-end aqui em Berlim? Sim, eu dei uma pesquisada recentemente. Eu trouxe alguns valores aqui. Para júnior, os valores estão variando entre 30 mil e 50 mil por ano. Para mid, está entre 45 mil e 60 mil. E para sênior, está a partir de 60 mil. Esses valores variam muito de acordo com a região que você mora, porque Berlim, por exemplo, é uma cidade que o custo de vida é um pouco menor, então às vezes você encontra um salário um pouco menor do que Munique, por exemplo, que é uma cidade um pouco mais cara, mas de média nacional que eu encontrei nas pesquisas foram esses valores. Tá bom, bacana. Lembrando que é uma estimativa de valor, a gente não sabe quando você vai estar vendo esse vídeo, depois de não sei quantos anos, ou agora também. Vale a pena você, se quer trabalhar na Alemanha como front-end, também pesquisar o seu estilo de vida, né? Consegue se adaptar com o valor da proposta que você vai receber. Sim, tem sites muito interessantes como o Glassdoor, por exemplo, que você consegue pesquisar faixa salarial lá com facilidade, então dá para ter uma ideia também. Eu gostaria também de saber, Carol, alguma coisa sua, se você tem alguma coisa para falar para o pessoal aqui que talvez a gente não abordou nesses temas. Acho que vale um recado, principalmente para quem está começando, para quem é júnior, porque a gente acaba vendo muito pouca oferta de trabalho para júnior e dá uma desanimada mesmo. Você pensa que às vezes tem gente que é inglês nativo, tem o inglês como língua materna. Você vê, sempre vai ter alguém mais experiente que você, sempre vai ter alguém menos experiente que você e bate aquela insegurança. Então, se não deu de primeira, tenta de novo. Você sempre consegue aprender algo de interessante no processo seletivo. Peça feedback sempre que você fizer um processo seletivo e mesmo durante as etapas, peça feedback, veja o que as pessoas estão dizendo, converse com muitas pessoas sobre como que é o processo seletivo aqui, como que funciona, o que a pessoa acha que valeu a pena. É isso que a gente fez aqui mesmo, de se preparar para o processo para tentar ter um resultado bom. Então, acho que isso resumiria. Muito bacana. Me lembrou uma coisa que eu também gostaria de compartilhar, nem tanto para júnior ou para qualquer desenvolvedor, na verdade, é uma coisa que eu tive muito no começo aqui e tenho lutado sempre contra isso, que é um negócio chamado de síndrome do impostor, né? Parece que, meu, não sei se era para eu estar nesse lugar, não sei se eu mereço, não sei o quê, mas se eu cheguei, se chegou, com certeza sim, né? Fui testado, passei por entrevistas e sim. Então eu não posso ter esse sentimento para mim. Uma coisa que ajuda Sim. muito, me ajuda muito com isso, é não se comparar, né? A Carol falou um pouco, né?
sobre que, meu, tem gente boa, você vai ver e tal. Você pode se comparar falando, olha, eu quero chegar nesse nível, mas nunca se comparar pensando que você é inferior e isso não vai te levar a nada. Então, essa é uma dica também que eu gostaria de deixar. Me lembrou dessa nossa conversa e gostaria de deixar com vocês também. Pegando um gancho rapidinho, Rock, Claro. você me lembrou uma coisa bem engraçada que aconteceu comigo. Hoje é engraçado, no dia não foi tão engraçado assim, mas quando venceu o meu período probatório, lá na empresa, apesar de ser uma startup um pouco mais informal, as reuniões são tudo muito marcadinhas. Então, toda vez que meu chefe queria conversar comigo, ele marcava uma reunião e a gente conversava. E teve um dia que eu estava no trabalho, era um dia que estava quase todo mundo de home office e tinha vencido meu período de experiência, mas não tinha chegado a data de eu conversar com meu chefe ainda. E aí eu estava lá, o meu chefe passou e aí voltou, me viu e continuou andando. E aí ele me mandou uma mensagem: eu posso conversar com você? Aí eu respondi: agora? Ele: sim, se você tiver um tempo. E eu pensei: putz, você é demitida. Acabou meu período de experiência, não era para eu estar aqui hoje, eu vim num dia que estava todo mundo de home office e ele vai aproveitar e me demitir de uma vez, porque não tem ninguém aqui e, sei lá, vai ser mais tranquilo assim. E aí eu falei, beleza, fui conversar com ele e aí ele falou que eu tinha passado um período de experiência e que ele também estava me oferecendo um aumento, porque o meu desempenho tinha sido muito bom. E, poxa, achei que eu ia ser demitida no dia que eu recebi um aumento. Tem algumas coisas que são da nossa cabeça mesmo. A gente nunca acha que a gente é bom o suficiente, que a gente está preparado o suficiente. A gente tem muito esse negócio de você se sentir inferior a uma pessoa que está na Europa há mais tempo, que tem mais tempo de trabalho aqui. E nem sempre isso é verdade. Então, tem exemplos muito bons para a gente se inspirar, tem exemplos muito bons para a gente não se inspirar. Acho que vale a pena você colocar assim, ok, eu tô aqui porque eu tô fazendo um bom trabalho, eu tô aqui porque se eu passei nas entrevistas, quantas outras pessoas não fizeram entrevistas e não passaram? Então, tem algo de bom no meu trabalho que está trazendo valor para a empresa. Eu lembrei dessa história e achei engraçado. É, experiência muito boa, né? E ainda mais que você falou, né? Pensando que ia ser demitida, mas recebendo um aumento. Então, olha como a nossa cabeça, né, nos prega Sim, peças, né, digamos assim. sim, Mas eu gostei exato. muito da nossa conversa, eu gostaria de agradecer novamente pelo seu tempo. Aprendi muito conversando com você, de verdade, gostei. Acho que a gente pode extrair muita coisa legal aqui pro pessoal, muitas dicas bacanas, de Ah, que experiências, legal. de dicas técnicas, de tudo. Que legal, eu que agradeço, eu fiquei super feliz com o convite. Acho que eu consumo muito esse tipo de conteúdo que é relacionado a trabalho, a desenvolvimento. Então, acho que a gente sempre tem algo bom para sempre que a gente tem algo bom para compartilhar, por que não? Então, fiquei super feliz com o convite e tô achando o máximo a playlist. Tô achando bem legal. Aprender um pouco da história do pessoal, ver o que que a gente tem em comum. Tem muita coisa que a gente está passando que é semelhante, às vezes a gente não conversa. Então, é bem legal essa troca de experiência. Que legal, bacana. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar outras pessoas também com esse nosso bate-papo. Eu sempre brinco e falo que no final eu sou o que mais sou ajudado, sou o que mais aprendo. Esse tempinho aqui que eu dedico volta para mim, porque eu aprendo pra caramba com todo mundo. Se você tem algum comentário, alguma dúvida que ficou, deixa aí nos comentários, a gente vai responder vocês. Aproveita, o canal é pequenininho e a gente está respondendo todo mundo. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder vocês, tá bom? Compartilha para que outras pessoas possam ver esse vídeo também e serem ajudadas com o conteúdo desse vídeo. Deixe o seu like se você gostou, ou o seu dislike também se você não gostou. Interajam com a gente, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio do Pelo Mundo. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.